Vivemos uma crise da narrativa, ou, para usar um termo mais técnico, perdemos o fio da meada. Inferno! Aos poucos, a história dá lugar a posts, reels e reações instantâneas. A estrutura da própria vida se dissolve e o sujeito passa a existir apenas em episódios descontínuos. A narrativa, que sempre foi uma forma de meditação existencial, de autocompreensão demorada e de comunhão com o outro, dá lugar a uma avalanche de dados, confissões vazias e performances momentâneas. Já não partilhamos experiências, exibimos sintomas. Este é um deles, onde você está no meio de uma gravação, o cara para falar no telefone celular, não importa. A crise é tão aguda que atinge até a literatura, substituída por gêneros confessionais rápidos, autoficções apressadas, eu não sei porque eu coloquei esse apressadas, mas enfim, e diários de sobrevivência emocional. O próprio vocabulário da arte perde sua vocação simbólica, torna-se literal, redundante, impotente diante da complexidade da alma. Sem narrativa não há identidade, e sem identidade não há mundo comum, apenas indivíduos girando no vazio de seus próprios reflexos banais. Isso te parece familiar? Ah! Inferno! Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes vai falar, para de ser chato. A nossa indisciplina, a nossa indisciplina. E para falar sobre isso, falar sobre o que mesmo? Não entendi Sobre direito. fios lameadas. Para falar do... Eu perdi o fio da meada. Qual é a meada? Perdeu a ovelha inteira. Perdeu o ovelha. Vamos quem? falar do quê? Vou falar com o Luigi Marnoto. Luigi Marnoto, que é um Grande contador de histórias. Grande narrativista. É um dos maiores não escritores da história do mundo. Um cara que tem um talento excepcional, um jorro de criatividade para não escrever porra nenhuma. Felipe Marnoto, Trielli. Enfim, escolham vocês aí. Marnoto é o sobrenome superior, me a disseram. sua escolha. Que também, né, como músico, Trielli Marnoto, narra tá? porra nenhuma. E o Lucas, que vai humilhar a gente, como sempre, né? Ele sempre tá humilhando. Humilhando as pessoas. Ele humilha a gente. Tá aqui também para falar sobre a crise narrativa. E você, qual é o seu nome, por E eu favor? sou Carlos de Freitas, ou vulgarmente conhecido como CDF, que tô aqui também para, sei lá, não sei o que eu tô fazendo aqui. E quem não está aqui? Quem não está aqui, para variar, mais uma vez, dando bolo na turma, Arthur Remoto Machado, que agora nem remoto mais está. Inclusive fica aqui o protesto ontem que a gente ficou esperando ele. Exato. Aí ele não apareceu, aí falou, vamos amanhã. vai. Vamos aí amanhã. chega amanhã, que é Estamos hoje. amanhã. E não vai. Pra quem tá ali vendo, é tipo anteontem. Sei lá. O Al-Hilal acabou de fazer um gol, e eu devia estar vendo o jogo para ajudar o Fluminense, e nem isso eu posso. Estamos aqui gravando. Porque o vascaíno Arthur... Mas é porque aparentemente ele está numa como é que é o nome disso? Secreto? Numa missão secreta. Missão secreta lá junto com aqueles Oslo, caras lá. em Oslo, com aquelezinhos do Putin. Aquela gente lá no frio. Aquela gente. Mas Eu sou contra. falando em... Alguém tem que ganhar o dinheiro, né? O homem desde entrar na sempre, O homem sempre narrou. em volta da fogueira, mais Vou um falar clichê então. desse, eu Mais vou um embora. clichê. Vou embora. Narração, inclusive, narração bem boa do pessoal lá da Cazé TV, que narrou o gol agora. Não tá tão crise assim. Cheio de Não tá nada. crise. Tem Mas narração boa. narração é diferente Narração de boa. A narrativa. narração do menino da Cazé TV é boa. Do Luiz Roberto. Vamos falar da narração do Luiz Roberto, então. Essa é ruim. Então tá bom, vamos falar de narrativas. A gente tava vendo hoje, agora há pouco, A gente tava. as coisas, você falou que tem um negócio de filmes lá, e lembrou do Século e 43 Século minutos. e 43 Minutos, que é um filme que eu vi na infância, você nem deve saber do que se trata, Não porque sabe. é um filme Infância B. eu não conheço. Quer dizer, nem sei se é um filme B, mas as pessoas esqueceram. Meio B. E fala do H.G. Wells, né, que ele conhece o Jack. Ele tem um círculo de amigos e o Jack Stripador faz parte desse círculo de amigos. E aí ele vai apresentar a Máquina do Tempo, que é a história do H.G. Wells, que ele fez a Máquina do Isso. Tempo. E aí ele... Tá na Torre Eiffel, não é isso? A máquina, você já deu spoiler, eu acho. Eu acho que acho que não. Eu acho que eu... Ele tá ele constrói na casa dele e tal. E aí o Jack
rouba a máquina do tempo. máquina vem do pros tempo. dias de hoje. E vem para os dias de hoje. E é muito legal nesse contexto de narrativas, assim, tem uma hora que o cara vai, o H.G. Wells vai atrás dele, né? Sim. E aí ele encontra, porque é amigo, né? Enfim, aí o Jack Stripador mostra a TV, né? Porque tem uma ideia do que o H.G. Wells achava que o futuro ia ser maravilhoso. Ele fazia parte daqueles... Da turma. H.G. Wells é da turma como é que era o nome pré-globalista, né? É. Vamos dizer assim. Fabiano. Os pais fundadores do globalismo. Pais fundadores do Tem globalismo. um livro dele que é... Putz, agora fugiu totalmente o nome. Mas ele fala sobre isso. Open Conspiracy, se eu não me engano. Não é conspiração aberta, mas alguma coisa assim. E que ele faz todos esses planos que no futuro todas as crises serão, os conflitos humanos serão resolvidos e tal. Ou não. E aí o Jack Stripador mostra pra ele. Tudo resolvido. Guerra. Guerra. Uma porrada de coisa. O dia serial killer pra tudo que é lado. Aí ele fala, pô, hoje o mundo é muito mais pra mim do que pra você. Meu. Ele volta no tempo e pede desculpa pro Chesterton. O Chester dá uma... Pô, tava certo, cara. O mundo de hoje é muito mais meu mundo do que seu, né? O Jack fala. Mas eu falei isso porque a gente vivia uma era que já era uma era da informação, era da informação de massa, né? De manipulação também. Manipulação as de narrativas informação já total. estavam lá, a todo vapor. Mas a gente estava conversando que tinha um tempo, né, para as coisas acontecerem. Mesmo sendo muito mais rápido que na época do H.G. Wells e muito mais rápido que antes, as coisas vinham e as informações chegavam, mas dava tempo de você pensar, de maturar, né? Raciocinar, conversar. Você passava nexus, né? num assunto, você passava um mês, às vezes 2, falando de Não, uma na coisa. sua era mais própria rápido, vida, né? Na sua própria vida. O Mas cinema mesmo não era tão... Você vê um filme hoje, parece um monte de clipe de cortes, TikTok, né? Mas é mesmo. O cinema antigo, você tinha cenas longas, você tinha, né, o tempo... E o cinema, quanto mais antigo, mais tempo ele tem pra... Nossa, cara, eu ouvi há poucos dias o Americano em Paris, é isso? Americano em Paris. O Gene Kelly. O Gene Kelly, espetacular. Sim. Só que, cara, o musical final tem, tipo assim, 40 minutos. Tipo, você que Uma hora já, fala, tá bom, já né? gostava... Pois gosta eu desse adoro o tipo de- cara, mas eu falo, pô, tá bom, já deu. Então, a gente tá uma mudando transposição do show da Broadway pra tela. Sim. Pior que eu acho que essas mudanças não são só uma questão de ritmo. O ritmo também é importante porque, pelo amor de Deus, hoje em dia, se você quiser ficar a par de tudo que acontece, você vai ficar louco. Enlouquecer. Louco. Bom, a gente fala aqui, que era o que eu ia falar aquela hora, que, pra finalizar, um assunto morre de um dia pro outro. Se você não falou naquele dia, no dia seguinte, puta, isso aí já tá velho, vamos pro próximo. Teve um dia que eu A tava gente tomando mesmo aqui. Eu tava tomando um café com o Pavanato uma vez e a gente tava conspirando, né? Porque a gente fica tentando trazer os políticos pro nosso esquema com a KGB e tal. E aí, Esse exato. Depende do dia. E aí a gente tava falando sobre esse negócio de rede social e tal. Aí ele falou... Pô, cara, eu falei que a coisa sai, você tem que... Às vezes você não precisa fazer um comentário inteligente. Vale mais você falar antes dos outros do que falar melhor. Tipo, se você não fala no mesmo dia, morreu ele. Mesmo dia, nada. Tem que falar na mesma hora. Então, assim... É triste. E eu falo isso porque o Pavanato é um cara que... Ele é da mesma geração que eu, só que eu tô na ponta mais próxima dos millennials, né? Eu sou um zoomer velho e ele é um zoomer mais novo. Entendi. Então é uma coisa que já tem diferença nesse pequeno espaço de tempo na mentalidade Porque tudo se acelerou muito. de consumo de produção. Só que não é só isso. O fim das narrativas, ele mudou. Eu ia dizer evoluiu, mas evolução dá uma impressão de melhora. Ele mudou muito do começo de quando as narrativas eram contadas porque ele é agora. Que antigamente as primeiras narrativas, elas eram feitas, essas que chegaram até a gente principalmente, que são os mitos e etc. Elas eram como condensados da experiência civilizacional que valia a pena ser passado, ou não só que valia a pena, que tinha que ser passado para gerações futuras. Condensado em símbolos. Exato, é um condensamento das lições principais daquela civilização em símbolos mitológicos que, cara, transmitem muito melhor
uma série de valores e de princípios, etc. E de verdades até, né? Sim, Então mas de verdade, o princípio sobretudo. do mito e do símbolo é justamente esse, né? Você condensar a verdade, tentar. Exato. O São Dionísio Areopagita, ou Pseudo Dionísio Areopagita, fala isso na introdução daquele livro das hierarquias angélicas. Ele fala sobre como o símbolo é necessário para a gente aprender realidades superiores, porque elas não são visíveis por si mesmas. Né? E o Guénon fala a mesma coisa também, que o símbolo é como um cavalo que te leva até o destino. Né? Então, olha, fazendo uma analogia simbólica. Então, era para isso que servia. Conforme o tempo vai se passando, e aí tem diversas mudanças na comunicação, você tem a própria criação da imprensa e etc., você começa a ter a narrativa sendo utilizada não como meio de transmitir verdadeiramente uma tradição, mas como um meio de causar um efeito social para um projeto pessoal. Social, emocional, qualquer coisa assim. Geralmente emocional. Para um projeto pessoal. E é óbvio que isso poderia existir antes, né? De fato, você tem a questão de você mandar um mensageiro para dizer um negócio, né? Mas, sim, assim, existia. Acho que sempre teve um pouco disso. Né? Exato, porque o ser humano, pecado original, existe. O cara vai querer enganar alguém para levar que hoje vantagem. você tem meios mais eficientes ou eficazes? Acho que mais eficazes. Ambos. Né? Ambos. De fazer isso que você não teria antes. Até porque os símbolos, eu acho, aí eu estou chutando, não é nenhum estudo, mas intuitivamente eu imagino que seja. Os caras, as crianças que tinham que decorar a Ilíada, né, essas coisas, os símbolos tinham que ser condensados, porque os caras não escreviam, pouca gente lia, não tinha essa cultura de deixar escrito uma história, então tinha que ser condensado para o cara contar para o próximo e não se perder a essência daquilo. E a Ilíada era cantada, justamente porque a melodia e o ritmo ele ajuda a fixar as coisas na memória. Isso. Mas se tem uma impressão de que, porque era oral, se perdia muito mais. Eu acho que hoje é o contrário, parece. Se perde muito menos, porque hoje tem tanta abundância de coisas escritas, filmadas, agora com IA, então, você consegue menos condensar. Se não me engano, o Borges tem até uma história da biblioteca, da maior biblioteca do mundo. A biblioteca de Babel. Exatamente, que tem um monte de livro, mas ninguém consegue ler. Então, assim... É isso mesmo, a analogia perfeita. O problema é que é uma crise do narrador, né? Inclusive, quem fala muito disso é o Walter Benjamin e o Theodor Adorno, né? Dessa crise do narrador. Para eles, né? Daquela visão da crítica de tudo, é o seguinte, depois da Segunda Guerra, com toda aquela atrocidade, o ato de narrar perdeu completamente a verossimilhança, né? Você imagina um judeu que sai de um campo de concentração e tenta passar aquela experiência para alguém. É impossível, as pessoas não acreditam. Tanto que durante muito tempo as pessoas não acreditavam que aquilo tinha acontecido. Tem gente que não acredita até hoje. Tem idiota para dar. Não, mas mesmo na Primeira Guerra, as batalhas e coisas. Sim, mas é que a atrocidade que aconteceu nas segundas batalhas, a primeira foi uma guerra sangrenta, horrível, mas a segunda ela tem um método de extermínio em massa, que a primeira não teve. E aí, para esses caras, para esses críticos frankfurtianos, aquilo é o fim da narração. Destrói esse conceito de narração. E aí tem um outro problema, né? Porque aí você tira... Enfim, eu discordo que acabou a narração. Até porque a gente fala, cara, se você não souber nem rir o próprio judeu ri, às vezes, né, da sua humor judaico. Da sua tragédia. Tradicional por causa disso. Mas você substitui o narrador pelo comunicador. Que aí é o grande problema, né? Você muitas vezes é o propagandista. Exatamente. O comunicador, ele serve ao... né? Não tem uma... Eu acho que ele tem... Assim, em certo sentido, as narrativas primordiais, por assim dizer, elas podem ser consideradas, se você olhar de um ponto de vista moderno e crítico, como uma forma de doutrinação. Então aí o moderno diria, se eles estavam doutrinando, por que eu não posso doutrinar? Né? Só que o negócio é que era uma doutrinação para que a pessoa conseguisse enxergar as verdades superiores. E a doutrinação atual, ela não tem interesse nenhum com verdade superior nenhuma. Ela normalmente está submetida a um projeto político-econômico, assim, de natureza temporal e muito específica. Você lê a Ilíada e você consegue encontrar ali tipos universais, que são os arquétipos, né? É daí que vem o nome, que é arqué, eterno, tipo e tal. Enfim, que são aplicáveis até hoje. Você vê paralelos, por exemplo, para não pegar os pagãos, nas parábolas bíblicas e situações que você vê no seu dia a dia. Né? Todo mundo já viu alguém que enterra os dons que Deus dá e se enxergou na parábola dos talentos.
Todo mundo já... É um sinal, hein? Você já viu Você estava isso, aqui Luigi? ontem? Hã? Ele não estava na conversa. Ontem? A gente falou sobre essa parábola ontem. Ah, que curioso. Tá aí. Falou ontem. Falamos não, atiramos É o na cara de Espírito dentro Santo. de É como se alguém. Isso, Não, mas aí eu acho que foi um sinal. Não, mas Se é, não dá não. o contexto, eu acho que eu tô... Tudo bem. Não, tudo bem. Se a gente, como se a gente fizesse parte do mesmo corpo e tivesse em comunhão, né? Mas fala, Ih, só suruba. Meu Deus do céu. Aí o negócio Esse nego do segue. MBL. Parece cada... Então, todo mundo já viu. Só que as narrativas atuais, e aqui a gente tá falando só de narrativa do jornal, porque todo mundo fala disso, né? Ah, porque é narrativa daqui, é narrativa dali. Hoje você vai ler um jornal, cara, nem que seja o jornal do cara que pensa igual a você, provavelmente vai ter, assim, não é que tem um enviesamento, tem sacanagem, sim, entendeu? sim. Porque você ter um viés e expressar as coisas de maneira enviesada naturalmente, porque você acredita naquilo é uma coisa. O cara fazer sacanagem e torcer um negócio pra se encaixar no projeto é Exato. outra. Para querer encaixar na É o que narrativa e não na acontece. verdade. Né? Exato. Na busca Isso pela verdade. afeta do artigo do jornal, da hard news, da notícia, que devia ser só o que aconteceu, quando e onde, né? Até o filme. Porque os filmes, as histórias que a gente conta, hoje em dia, muitas delas, essa é a reclamação, inclusive, da questão da lacração, é o que é pior, é que elas não estão tentando, elas não têm nenhum grau de universalidade. É uma história sobre o problema do transexual vivendo um drama relacionado à identidade de gênero na sociedade É contemporânea. uma fanfic, né? É uma não, tem coisa- não tem mais nada. É uma coisa que, para um cidadão que se importa com essas pautas nos tempos de hoje, importa. E não importa para mais ninguém. É muito particular e pouco universal. E é mais do que isso, porque poderia contar essa história, só que e você está contando uma história universal por mil motivos. Qualquer assunto você consegue tirar dali alguma coisa. O problema é que o cara não quer contar uma história universal. Ele quer colocar a política e no fundo. rebaixar a Aí história. às vezes ele até vê, pô, acho que a gente exagerou, tá falando de trans, não sei o quê. Não, vamos fazer uma história de herói meio pra galera que não é dessa bolha aqui curtir, mas que a gente encaixa as histórias. Ou seja, o importante é você fazer a narrativa e não fazer a política ou a sociologia, sei lá, que eles querem, e não contar uma história universal. Porque o que é o artista não é o cara que... Muita gente fala assim, não tem artista porque as pessoas não estão... não sabem falar as novidades. O artista, na verdade, ele vem depois do intelectual. Por isso que, normalmente, todos os movimentos, o artista ele não vem logo de cara. Primeiro o artista. Primeiro tem um movimento... Às vezes vem. É mais raro, né? Por exemplo, pega qualquer grande artista, ele foi influenciado por um movimento intelectual social que veio antes. E aí o que ele consegue? Ele consegue ter essa leitura do momento, do que está acontecendo, mais clara e traduz. Ele mais traduz do que ele... Às vezes é o Eu contrário. ia falar justamente isso. Às vezes pode ser o contrário. O artista, ele intui algo que ele transmite na obra que o intelectual pesca e consegue teorizar. E formaliza. É possível. Isso acontece, acho que é intercambiável, né? Não, Tem uma- isso, as duas coisas acontecem. Tanto é que antes dos filósofos pré-socráticos, você tinha os mitos que muitas vezes diziam a mesma coisa que está na filosofia em linguagem simbólica e mitológica. Mas por que então a gente não tem Eu acho que aí artistas? cai no doutrinador. Eu não vou usar o termo doutrinação também, porque justamente é outro Porque termo doutrinar que perdeu... também é bom, às Não, vezes. expor né? uma doutrina ou passar uma doutrina, né? Transmitir uma doutrina não está nada de errado. O problema é qual doutrina, o que está por trás das doutrinas que eles estão querendo apresentar hoje. Mas vai, segue aí que eu tento o pegar negócio o porquê não tem artista. O artista... Pode seguir. Que eu... Questões universais, etc. Porque o grau de consciência das pessoas foi muito rebaixado. Não é por isso. As pessoas não olham mais para As cima. pessoas estão menores. Né? Elas estão olhando para baixo. E elas estão indo atrás desses intelectuais. Olha. Os artistas modernos, eles é que estão indo atrás dos intelectuais já rebaixados, e aí a arte fica cada vez mais panfletária, política e banal. Mas não tem uma galera indo atrás de ideias um pouquinho anteriores a essas? Tem, mas como aí, a gente, mas aí por fica... exemplo? Não. O grande artista, ele é uma espécie de radar do mundo. Ele vai ler o antena. filósofo, mas ele vai ver a realidade. Sim. Ele tem uma série de coisas que ele contempla que ele tenta sintetizar naquilo que ele, No fundo, que ele transmite na sua arte. O progressismo quer voltar atrás. Porque, primeiro, muitas das ideias progressistas são requentamentos Na Babilônia. de ideias tinha. dos sofistas, Exatamente. de ideias de filósofos antigos. E por quê?
há no fundo da mentalidade progressista uma vontade de voltar ao período pré-cristão pagão idealizado. Todos eles querem voltar à Era de Ouro, entendeu? É a Era de Ouro pagã mesmo, assim, não é nada diferente disso. Então... Pode falar. Não, então tem de fato isso. Só que muitas vezes o cara tá nessa sem saber. Ele tá simplesmente defendendo... Já viu aquele meme do NPC? O NPC tá tipo... vem o cara ali, o sujeito tá ali parado, assim, uma pessoa, e ela tá falando, eu não gosto da coisa X. Aí vem o sujeito assim, abre a cabeça dele atrás, tira o chip e coloca coisa Y. Eu não gosto da coisa Y. Então ele tá sempre falando da coisa atual, porque a coisa atual é o que tá na mídia e ele repete. E aí é curioso que assim, no conceito moderno de narrativa, que é uma ideia de você construir uma história, por exemplo, o que a esquerda se deu muito bem no século XX? Porque ela tinha essa ideia de criar uma narrativa em que você você se reconhecesse naquilo. Por isso que ela ganhou a cultura, por isso que ela ganhou as universidades. Então você se reconhecia, é aquela ideia do Gramsci de falar, o cara vai ser de esquerda sem saber que é. Isso. Durante muito tempo a gente foi. Né? Você acaba caindo nisso. Sim. E aí o movimento atual da esquerda, ela é contraproducente porque ela não quer mais manipular a narrativa. Ela quer simplesmente impor a sua vontade, o seu desejo mais banal. Então acho que até uma crise dentro dessa própria narrativa de esquerda. Claro, isso está espantando, inclusive. As pessoas estão cansadas tanto que a gente disso, está tendo mais diálogo com uma esquerda mais antiga do que com alguns direitistas que estão também querendo manipular, né? Porque no fundo, a cosmovisão do direitista liberal, materialista, manipuladora, é muito semelhante, se não for a mesma, do que a do progressista. Por que o cara quer liberdade de expressão? Não estou nem dizendo que as coisas sejam necessariamente ruins. O cara quer liberdade de expressão, liberdade econômica, não sei o quê. Para ele ganhar dinheiro, para os prazeres dele. É isso. Para ele falar o que ele quiser. Beleza. Se esse é o fim de todas as coisas, se esse é o fim último da política e da sociedade, desculpa, mas você está querendo a mesma coisa que o progressista. O progressista quer falar o que ele quiser falar e fazer o que ele quiser fazer. Impor o que ele quiser. Exatamente. Só que o negócio e aí todas as ideias que estão fora dessa janela liberal admissível são autoritárias e devem ser extirpadas. Então, aí é que tá. A gente está fora dessa janela tanto quanto a esquerda raiz está fora dessa janela, entendeu? Não é porque nós somos a mesma coisa. Os sejam diferentes dos deles. Muito diferente. Exato. Até porque, quando a gente estava entrevistando o Rui, muito do que ele ia falando lá, eu não quis ficar interrompendo para não ficar interrompendo, porque vocês ficam reclamando que eu interrompo, não interrompo mais. Mas aí o problema é que é o seguinte, muito do que vem dali os maiores problemas são os mesmos problemas que vêm do liberalismo, que é o materialismo extremo. Então, se o cara tiver o pão, né, o pão não no sentido do nosso pão do céu, se o cara tiver o dinheiro para comprar o pão, ele vai ser feliz. E a gente sabe que isso não é verdade. E para o liberal também, se ele tiver o mercado aberto, completamente aberto, para o cara ter dinheiro e ter posses e ter coisas. Só que esses dois, o que me espanta é que quem proibiu a gente de falar, por exemplo, na época da pandemia, não foi o comuna, foi o globalista liberalzão. O MBL. Foi o MBL tinha exatamente. Mas reage, MBL. Ou vocês não queriam calar a boca das pessoas na época da pandemia? Exatamente. É o cara que fala assim, você não quer dar vacina no seu filho? Tem que ser obrigado. Isso é cara com pensamento liberal, mas espera aí, tem a vírgula. Então, assim, uma coisa, até que o Michael Knowles tem um livro a respeito disso, chama Speechless, que ele fala o seguinte: não existe liberdade de expressão plena. Para começar, o mais básico é o seguinte: você não vai poder falar mal do outro, né? Aquela coisa, mentir sobre o outro, calúnia, sobre um crime. Isso é o básico em qualquer lugar do mundo, até os Estados Unidos, com sei lá qual emenda lá, que você pode falar qualquer coisa, isso o cara pode se ferrar e ser processado por isso. Mas independente disso, ainda tem algumas normas que você vai, que é a janela de Overton, tudo isso, que vão ser aceitas ou não. Então,
O que a gente tem que discutir não é se vai ser uma liberdade total e absoluta, e eu acho que o mais perto disso é o melhor mesmo, eu acho que quanto mais livre, melhor, mas sempre vai ter aquela coisa assim, de olhar para a realidade, sempre vai ter os tabus. Quais são os tabus que a gente quer? O tabu que a gente quer é falar que a urna é um negócio não sei o quê, ou você quer falar que pegar a criancinha de 3 anos de idade é uma coisa ruim? Eu prefiro o tabu que é falar da pedofilia, por exemplo. Então, assim, a gente vai ter que escolher alguns tabus, a gente vai ter que escolher alguns limites. Agora, a gente está falando disso aqui no mundo ideal. O que estão fazendo agora, tanto como fizeram... E aí entra mais uma coisa das narrativas. As Big Techs em 2020... Também fizeram esse processo. Era da galera... Elon Musk, que o Elon Musk virou, né? Depois ele virou o... Mas ele tá desvirando. Já tá desvirando. O fio desencapou e encapou de novo. Não, mas que seja, mas eu quero dizer, ele pegou essa coisa da liberdade de expressão, mas antes dele comprar o X, as Big Techs decidiam o que era, o que não era. Censurava. Agora, Descaradamente. é engraçado porque os caras estão falando, pô, quando o Supremo ou qualquer, não é só no Brasil também, a parte de juristocracias do mundo querem proibir as Big Techs de fazer o que elas faziam, o que eu apoio ainda, só que ao mesmo tempo tá dando um poder para outro cara censurar. Então, assim, todo mundo tá querendo censurar todo mundo, e a gente só quer falar mais ou menos também, porque isso aí pode virar contra o próprio, por exemplo, você pega, vamos supor que passa-se a uma regulação nas redes sociais. E aí as plataformas serão obrigadas a tirar conteúdos que elas consideram isso aqui. Elas podem usar isso a favor delas. Claro. Elas vão usar isso a favor delas. Também. Tem um problema os americanos querem passar algum negócio aqui para chegar no Brasil. Entendeu? Se aliou com a Big Tech, pronto, não passa aqui. Vai ferrar, às vezes, o próprio cara que fez a lei. Sim. Pode ir contra o cara. Então, assim, quanto mais liberdade nesse cenário, melhor. Né? Mas não vai ter, né? Pelo jeito, eu acho que a chance é mínima. O negócio é o seguinte, tem um problema que está de fundo disso aí, dessa questão, tanto da questão da narrativa, quanto a questão da liberdade de expressão, quanto a questão das liberdades individuais como um todo, que é o seguinte, é a ideia de que você tem um projeto político material. Volta para a questão da cosmovisão. Você tem um projeto político material. Esse projeto político material é uma espécie de emancipação total do ser humano. É sempre assim. Né? Então você tem uma sociedade que funciona, mas aí você tem o demiurgo Estado que, se for morto e tirado das relações econômicas, elas fluirão e tudo será bem. Tudo será bem. Aí você tem a sociedade que funciona, mas você tem o capitalismo, matou. Então todo mundo vive assim, nessas ideologias, uma espécie de gnosticismo político. E aí você tem que... Olha, para matar o demiurgo, para se livrar do mal e estabelecer a sociedade plena... Vale calar o outro. Não é que só vale calar o outro. Vale mentir também, uai. Se a emancipação humana depende da realização desse projeto político, o que é uma mentirinha perto do bem comum final, e completo? O negócio é que, se essa é a visão da pessoa em relação ao mundo... A mentira não importa mesmo. E inventar narrativas persuasivas é melhor, objetivamente melhor desse ponto de vista. Se esse ponto de vista for verdadeiro, é objetivamente melhor do que dizer a verdade. E acabou. Agora, a liberdade só tem algum sentido se ela tiver submetida à verdade. E é com a submissão, é por amor à verdade que esse tipo de coisa passa a não ser admissível. E eu tenho a impressão de que no fundo, todo mundo sabe disso. Todo mundo se incomoda com mentira. Ninguém gosta de ser enganado. Parece que alguém roubou um direito que você tem fundamentalmente quando te enganam, sabe? Então, é uma coisa que todo mundo sabe, mas tem anos de construção ideológica que estão... Que o cara fala, mentir tudo bem, porque é por um bem maior. Cara, mentir tudo bem. Se você pega a própria visão da teoria crítica frankfurtiana, não é que mentir tá tudo bem, é que existe a visão do oprimido e a visão do opressor, e você tem que substituir uma pela outra, e acabou. Né? Então, é a substituição que vale. Né? E o esforço intelectual não é capaz de dizer a verdade. Isso é fetichismo burguês. Né? Então... E é engraçado como isso é manipulável, né? Fácil de manipular. O cara acredita que ele, como oprimido, vai estar no lugar do opressor.
Nunca vai estar. Quando começou essa coisa das Big Techs, eu sempre defendi que não pode proibir. Claro, crime, de novo, pedofilia. Crime é crime, mas crime é crime. Crime é Até crime, na questão da pornografia, eu acho que o X, por exemplo, não tinha que ter, tinha que proibir. Mas beleza, independente disso... Carlos não concorda. Mas aí... Não, eu tá aqui procuro pra- outros canais. Exatamente, mas aí é que tá. Ali é uma ágora mesmo. Eu acho que tinha. É como se você estivesse no meio da rua. Você não pode pegar uma pessoa pelada no meio da Exato, rua. jogar Mas no- enfim, isso jogar é no outro meio do- assunto. Mas é que naquela época eu defendia a mesma coisa que eu defendo hoje, de certa forma. Por quê? Quando o cara vinha falar, não, mas as Big Techs, o liberalzão, a maioria, e era a maioria, não tinha muita exceção, não. Não, mas eles são uma empresa privada, abre a sua se você quiser, entendeu? Sim. Então, assim, é a mesma lógica do cara que fala que o juiz tá... Não, mas isso é um problema de fake news, então o juiz tem o direito de fazer isso. É o mesmo, tá baseado exatamente nisso. Existe um problema que é o demiurgo, seja ele o mercado ou o capitalismo, e aí você vai lá, o mercado ou o capitalismo não, O mercado, o governo, o Estado ou o capitalismo, e aí você vai lá e por causa desse fim último você pode calar quem você... Mesmo que seja assim, não, mas aparentemente, para quem foi criado no nosso meio, assim, sei lá, nossas bolhas, o liberal tá até um pouquinho mais certo, porque, de repente você abre uma outra empresa e não sei o quê. Mas não é a mesma lógica e é a mesma coisa de controle de narrativa, controle de poder e tal. E tudo isso. Mas e aí... Só para finalizar, a gente não mudou de lado. O que eu defendo é exatamente a mesma coisa de um lado e de outro. Só que eu percebi que o liberal também era um problema. Sim. E aí eu falo, você... Agora, E ficou russo agora. Por causa disso. Cara, Ficou russo, olha, ficou as pessoas russo. se deixaram tomar tanto por isso que o cara, quando ele vai dizer uma coisa, ele já não se preocupa mais se ele tá dizendo a verdade ou não. Ele se preocupa em, estou dizendo isso, o que isso vai causar em relação a X ou Y projeto de poder. Isso. E olha, eu não estou dizendo que você não tem que ser prudente com o que você diz. Ter amor à verdade é diferente de dizer De ser todas sincerão. as verdades o tempo inteiro. Exatamente. Isso aí Você pode ter estratégia. Aí vira aquela claro. coisa meio Jorge Cajuru, que algumas figuras da... Você lembra do Jorge Cajuru? Sim. O Jorge Cajuru era um cara meio assim, que falava assim, Sincerão. orgulhava de se... Eu só falo a verdade, não sei o quê. Enfim, né? A gente sabe o que há por trás disso, né? E tem umas figuras na direita que eu não vou expor, mas tá virando meio Jorge Cajuru da direita, entendeu? Só eu falo a verdade, só eu não tenho compromisso com ninguém. Isso eu acho uma besteira, mas continua. Sim. Não, mas Aquela síndrome Jorge Cajuru É justamente falar a isso. verdade pra tudo. E quando você entra nessa, desculpa, se o critério último é esse, você vai ficar louco e você não vai enxergar mais verdade nenhuma. Porque é o seguinte, a gente fez, por exemplo, essas entrevistas aí com os russos. Cara, é só olhar porque a gente fala aqui. É óbvio que a gente não tem como, defendendo o que a gente defende, Concordar com o que Tá você alinhado com... Exato, sim. você estar alinhado com a visão do Dugin lá da nomaquia, de que você tem que... Cada lugar tem o seu logos, e as culturas interagindo com o espaço geográfico, entendem o mundo de uma forma, de acordo com aquelas condições, e geram uma cultura, que essa cultura... Não tem, porque a gente é universalista, porque a gente é cristão. Pô, acabou. A gente defende isso a exaustão um programa depois do outro. Aí o cidadão vai lá e fala, mas eles conversaram com ele. E por que eles conversaram com ele? Aí o cara já faz um joguinho Aí mental. estão sendo manipulados. Tem o time A, o time B. Conversaram e foram educados, né? Que é Poxa vida. Exato. Porque você não pode conversar com... absurdo. ser educado com alguém que você discorda, imagina. Sim, não. E olha, e você não pode discordar de alguém que é seu amigo também. Porque se você discorda, você vira inimigo mortal dele. Isso é verdade. Então é a mesma coisa... Cara, É um apego provinciano à própria opinião. Isso é coisa de gente insegura, cara. Isso aí, eu caguei. O cara pode me chamar de qualquer coisa. Isso não me importa. Eu quero voltar ao foco da narrativa. Eu posso te chamar e o de problema orangotango? por Pode, exemplo? eu não tenho problema. Eu não então sou. tá bom. Às vezes eu sou. Tem hora que eu coço o saco, parece um orangotango. Mas isso tá ligado à questão da narrativa, porque Vou coçar o saco. as pessoas começaram a se enclausurar e na sua própria narrativa. E é uma Individual. narrativa individual. É Né? isso. Individual, menos individual, é mais até coletiva. Parece meio estúpido, mas assim, é a narrativa desse grupo, é a turminha de não sei o quê. Continua. Desculpa. Sim, não, mas é. Então você Interrompendo. tem uma construção quase mítica mesmo de como o mundo funciona e de quem é quem. E a pessoa quer prender o mundo
nas definições do grupo, na narrativa, ou na narrativa pessoal dela, que eu conheço gente, tem um padre muito louco, que ele foi expulso da igreja, ele tá rezando uma missa clandestina na Casa do Chapéu, e ele, assim, ele tem uma posição muito particular dele, e quem não adota a posição dele e não vai na igreja clandestina dele ao invés de na dos outros, vai pro inferno. Ele não admite que vai em outro lugar. Tem gente que chega nesse nível. Então, assim, mas o ponto é, e aí a pessoa já não tá mais olhando para a realidade. Ela tá olhando para a construção mental e avaliando os dados que chegam aos sentidos dela de acordo com essa construção mental. A gente mesmo passa um pouco por isso. Todo mundo passa por isso. Mas de certa forma, a gente ainda tem um esforço. É uma tentativa de antes de querer compreender o mundo, é compreender a si mesmo. Eu sei que parece banal, mas é socrático, cara. Você não adianta. Você vê um monte de gente hoje, os caras leem 550 livros por semana. Especialista em geopolítica, especialista não sei o quê. Só porque o cara não veio, tu vai jogar na cara. Não, mas assim, aí você vai ouvir o cara falar, o cara comete um erro de concordância verbal a cada 3 frases. O outro começa a ter paranoias mentais, assim, começa a colocar coisas que você fala, onde você está vendo essas coisas? O que acontece? Essas pessoas, elas não tentaram, antes de querer compreender o mundo, tentar juntar a sua própria história, criar a sua própria narrativa, né? Construir a sua história enquanto indivíduo espiritual, enfim, sei lá. E aí o cara quer ir pro mundo e ditar regra. O problema não é o cara querer compreender o mundo. Claro. Isso a gente tá querendo, Agora eu sei o quanto a minha alma é incapaz de aprender muita coisa, às vezes básica, que outras pessoas conseguem aprender. Mas eu tenho que olhar a partir do meu ponto de vista, e não do ponto de vista de, cara, eu sei. E se você está fazendo diferente é porque você não sabe exatamente. Nada. Você é um bosta. Você pode ver isso muito. E aí entra no sentido de que os caras precisam monetizar, né? Eu sei. Aí começa a joga forma, cria a sua bolha e aí é isso. Fica todo mundo Se você negar a sua bolha, você perde cliente. Você perde cliente. Assim. Como é que eu vou indicar canais em que as pessoas estão recebendo outras pessoas de espectros totalmente diferentes? Vai que eles abrem a cabeça. Vai que o cara fala, de repente eu posso pensar em uma outra forma. Quer dizer, é uma forma de doutrinação do mais estúpido que existe, né? Da própria esquerda, né? Doutrinação de esquerda. E quando eu falei que a gente passa por isso, eu lembro muito do exemplo. Aliás, o Olavo foi o grande responsável. Meu pai também, porque meu pai sempre teve essa coisa de gostar do underground, de gostar do cara que tá falando meio que fora do coro. Meu pai tem um pouco isso e eu acho que eu peguei isso dele. De você falar assim, o cara é um idiota, mas eu quero ouvir o que ele tá falando, porque é engraçado. No mínimo você dá risada. No mínimo você vai rir. Então, o Olavo, eu acho que entrou por aí na sua história. É uma coisa assim, eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi falar do Olavo, eu ia conhecer um fulano chamado Ricardo Lises. Enfim, ele não vai ver esse programa mesmo. É um cara que faz autoficção. É dessas figuras assim que, um texto muito raso, muito pequeno. Mas ele no curso que ele dava sobre pós-modernismo, isso lá, idos de 2005, ele falava muito, não, tem o cara da direita, o Olavo de Carvalho, não leiam, não sei o quê. Eu falei, cara, o cara tá me dando toda a falou, deixa. Não leu, é o primeiro que eu vou pegar. Durante um tempo eu lia, como eu não tinha muito domínio da coisa, eu lia e falava, deve ser meio estranho, porque o Olavo tinha uma linguagem rebuscadíssima, era, no bom sentido, assim, é claro, e cara, eu na esquerda, lendo Frederick Jameson, Lyotard, eu queria caras obscuros, que eu queria não entender. Né? Se eu entendo, esse cara deve ser meio burro. De esquerda. É meio isso. É um pressuposto de esquerda, você lê e não entender. E não entender. Porque aí parece que o cara é muito inteligente. Exatamente. Porque o Olavo é o oposto, o Olavo é claro. Foucault se cria aí, né? Foucault se cria aí. Entre outros, Foucault ainda parece claro perto do Exato. O Foucault é tranquilo, coitado do tio Chico da família. Mas, então aí o cara, depois de um tempo, eu comecei a olhar e falar, cara, peraí, bicho, esse cara tá falando as coisas corretas. O que esse cara tem de maluco? Não tem nada. O Carlão tem uma história muito boa. Desculpa, vai lá. Era só pra pegar o gancho do Olavo. Isso, de cara, é meio assustador. Quando você concordando. Se deparado, fala, tô concordando com esse maluco, com esse direitista. Então, e tem uma história... Tem alguma coisa errada comigo. Exato. Não, mas é isso aí. Tem uma história boa demais que eu vi no Instituto Borborema, eu não lembro se foi na formação, que tem a formação deles lá, ou se foi num vídeo solto. Que um sujeito, uma vez, na faculdade, tinha um lance assim, da professora pedir, cada semana ela pedia para um aluno levar um texto.
E eles liam o texto e faziam uma coisa crítica, tal, não sei o quê. E aí sempre levava esse texto tal é de livro tal. Aí o aluno falou, esse texto aqui eu não vou dizer de quem fez. Aí era um texto do Olavo. Sim, aí o pessoal leu, falou, nossa, maravilhoso, esse texto é muito bom, mas nossa, mas quem que fez? Daí, não vou falar. Fala! Não vou falar. Foi você, né? Pode falar, não precisa ter vergonha, a gente gostou do texto, não sei o quê. Aí insiste. Então, foi Olavo de Carvalho. Na hora que ele falou Olavo de Carvalho, a professora que estava toda feliz, o semblante dela mudou. Como se ela tivesse sido ofendida. Mas é isso mesmo. E a resposta dela foi, nunca mais faça isso. Não foi... Nunca mais me deixe com cara de imbecil. Não foi assim, uma crítica ao texto, foi uma ofensa pessoal. Porque não é questão de que, olha, tem uma narrativa pessoal que é, olha, essa linha de pensamento aqui é a correta, o que está dentro dos pressupostos desse grupo está correto, só a discussão dentro dessa margem aqui. Esse sujeito está fora, não faz parte do clube, não pode gostar, é ruim. Apareceu um elemento que ia contra essa narrativa pessoal, a pessoa entrou, é a famosa paralaxe cognitiva. Então, as ideias dela não concordavam com o que a experiência concreta dela dizia. Mas esse problema da opinião, assim, eu vejo muito, por exemplo, convívio de família, né? E eu sempre gostei de música, cara, sempre gostei de ir atrás de música boa, enfim. Música boa já é difícil. Mas, cara, não adianta. Tem coisa objetiva. Não dá pra comparar, por exemplo, eu ia nas festas com os primos, que os caras estavam ouvindo sertanejo e pra baixo. E eu falava que aquilo era ruim. Os caras se ofendiam. Parecia uma ofensa pessoal. Parecia uma ofensa pessoal. Se alguém disser pra mim que ele odeia blues, cara, né? A gente teve o Elton na tua casa outro dia, falou, porra, eu não gosto dessa merda. Ele, porra, Elton, ouve direito, você não tá ouvindo. Cara, não é uma ofensa. Por quê? Porque você tem segurança daquilo que você faz. O grande problema é que hoje em dia é um batalhão de inseguros. Por quê? Porque eles não conseguem construir essa história, porque a narrativa se perdeu, a linguagem foi completamente... Porque antes da narrativa vem a linguagem, né? A linguagem está em crise. Sim, o cara já não sabe. Ela já foi sequestrada por vários grupos e aí você não tem uma capacidade de se expressar. Como você é incapaz de se expressar, a narrativa fica praticamente impossível. Aí você se alimenta do quê? De rio, de story, de não sei o quê... Cara, sua vida vira um pandemônio. E no fundo, o ser humano enxerga as coisas de maneira narrativa, né? Quando você fala da sua vida, você tem uma história que está na sua cabeça. Que você mesmo se conta. Né? E que você conta como fosse um romance. Tanto é que um dos exercícios que o Olavo propunha para você passar, enxergar o próximo como o próximo, é olhar para o próximo e imaginar a história. Você imagina do mesmo jeito que você imagina a sua, né? Então essa pessoa acordou de manhã, eu sei que ela mora em tal lugar, para chegar aqui ela deve ter passado por isso, aquilo. E você começa a se aproximar das pessoas verdadeiramente, né? Abrir o coração para elas. Mas o ponto é, todo mundo tem uma narrativa e precisa de uma narrativa. O problema é que a narrativa, você não pode confundir a narrativa com a realidade concreta. E você precisa ter uma espécie de humildade em relação ao mundo que é saber quem você é, saber que olha, existem muitas coisas por aí que você não entende, existem coisas que você não vai entender, e mesmo entendendo, você é incapaz de esgotar completamente as coisas, tanto pela sua inteligência, quanto esgotar muitas vezes o que você aprende pela inteligência no discurso. Não significa que não haja nada de verdadeiro no discurso. Tem, mas ele não esgota. E aí entra um outro negócio, que é essa falta de humildade, gera esse enclausuramento, né? Essa soberba gera esse enclausuramento nas próprias narrativas pessoais, essa coisa toda que a gente falou. O movimento dessa professora, por exemplo, é um movimento de soberba. Né? Total. Mas gera uma outra coisa. Tem um outro efeito aí que eu acho que é legal a gente falar, que é a crueldade do jornalista que se coloca nessa posição semi-sacerdotal. Que é o seguinte, a pessoa comum, as pessoas que estão... O cara está trabalhando e cuidando da vida dele. Ele não tem tempo para ficar pesquisando o que aconteceu na política com fulano, com ciclano, e procurar a fonte primária, e ler os decretos, e aqueles documentos oficiais, e aquele negócio todo, e estudar os pressupostos legais. Ele não tem tempo para isso. E ele tem que fazer outras coisas. E se ele não fizer essas outras coisas, não só ele não consegue se alimentar, como gente que depende dele fazer essas coisas, vai ter problema. Então, as pessoas dividem as funções, né? E cada um faz um negócio. E ele confia que ele vai sentar, vai ler o jornal, vai assistir o que o cara tá falando, e aquela pessoa vai estar sendo honesta com ele. Olha, eu usei um termo de horror, vai estar sendo. Nós vamos estar checando. Uma orgia de verbos, né? E acredita que a pessoa vai ser honesta com ele. E a pessoa, na posição de autoridade,
que é uma posição de autoridade, Sim, a posição porra. do jornalista. E ainda é hoje. Deveria ter uma Vou responsabilidade além, disso. é hoje pra gente. Quando você lê num cara que você até gosta, confia e tal, fala, puta, deixa eu dar uma checada na grande imprensa pra ver se isso saiu mesmo. clima É de foda, cara. isso desconfiança. Então, essa autoridade, ela é usada. A pessoa não olha para essa autoridade com o temor que se deve ter. Porque, cara, se você está nessa posição, você tem que ter um temor. Você tem que olhar e você tem que ter medo de mentir. De falar coisa errada. Você tem que ter medo de errar. A gente não que é porque- pequenininho tem, eu morro Cara, de falar alguma por bobagem. conta das consequências materiais que existem, Não, né? não. Por conta da perda da credibilidade. É porque, se você atribui... Olha, a realidade é simbólica. E a gente expressa o símbolo que nós estamos vendo para nós mesmos com palavras, que são outros símbolos. Quando você dá símbolos errados ou invertidos para uma pessoa e ela interpreta a realidade segundo esses símbolos invertidos, isso gera uma confusão mental desse Que é o que a esquerda tamanho. fez, a escola de Frankfurt. se Basicamente foi isso, inverter símbolo, inverter... Tinha uma máxima do jornalismo que era: não existem fatos, existem versões dos fatos. Isso. Você lembra disso, né? Sim. Mas mesmo hoje em dentro dia- então, disso você pode ser você honesto, né? Exato, mas isso havia uma honestidade, porque os jornais tinham seu viés, Sim. que era manifesto. O Sim. Estadão era mais não sei o que, a Folha é mais progressista, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje virou, e esses jornalistas todos, mas esses caras, para mim, eles estão quase vítimas também, porque eles são bestializados, eles não são pessoas capazes de discernir, De perceber até o que estão fazendo. isso. Então é uma construção ideológica dos fatos. Sim. Já não é mais uma versão, é uma construção. O cara está construindo em cima do fato a ideologia dele. E aí a gente volta para aquela coisa das pessoas se apequenarem, né? Porque também, não é que o Estadão nunca manipulou, ou qualquer um desses jornais nunca manipularam. A questão é que quem lia, em geral, também sabia que, pô, esse cara aí tem algum Tinha, lado. certo, Mas tudo bem, vamos aí vou pegar do outro lado aqui. Quem se interessava, porque também a maioria das pessoas vivia a sua vida sem a internet. As pessoas têm que entender, os mais jovens, que existia gente que estava alheio às notícias e tudo bem, passava longe. Hoje não tem um sujeitinho que trabalha na marcenaria do interior do Amapá que não tem uma rede social que ele está sabendo o que está acontecendo. Eu acho que o no cara inteiro. era mais informado, mais bem informado, porque as informações não eram substituídas umas pelas outras. Uma atrás da outra. Rapidamente. Então o cara ele construía esse Ele fio. conseguia investigar o negócio. Outro ponto é o seguinte É também. o fio maior da história, O que né? você falou, por exemplo, do leitor, hoje em dia já não tem mais o leitor que pega, por exemplo, lê a Folha, lê o Estadão, lê várias de vieses diferentes. O cara só lê aquilo que confirma Ou confirma o seu viés. o seu viés, Em entendeu? certo Isso, sentido, rede social, né? Você tá dizendo. em geral. eu vou ser bem sincero. Eu prefiro ler o jornal do PCO, a Carta Capital, do que ler a Globo. Faz o corte aí. Ah, não, isso sim. Não, é sério, porque assim... Do que ler o quê? Do que ler a Globo. Ah, claro. Porque claro, assim, claro. a Globo, eu sei que a Globo eles estão mentindo, olha, eles mudam de lado tantas vezes e adequam o que eles estão falando de acordo com o lado que eles estão, ao qual eles estão servindo, sem avisar tantas vezes, que assim, eu vou ler lá o PCO, pô, eu sei que o cara é comunista, que a Exato, visão dele é essa e que ele quer fazer isso. Tem uma Você conhece a história pregressa, né? você tem, sabe. você Até tem a desonestidade a gente conhece. Quando o Exato. Rui estava falando, tinha coisa que eu falava, isso é papo político dele. Ele está falando isso só por causa daquilo. Mas como a gente sabe o viés do cara, você fala, mesmo quando ele está mentindo, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que ele mentiu, assim, diretamente, mas mesmo quando ele está dando aquela enxugada no gelo, dando aquela disfarçada, sei lá o quê, você sabe com quem você está falando, é o que você falou, porque o cara que não tem uma forma, é amorfo ali, ideologicamente, como a Globo, que vai para aquela... Você não tem como dar o passo para saber o que está por trás, então fica tudo meio... Porque se vende como isento, imparcial, imparcial, é verdade. faz propaganda, falando, não, vamos atrás da verdade, contra os fake news. Caraca. Então, mas isso, eu tenho a impressão que isso está ficando muito escancarado e eu acho que o mais comum dos cidadãos estão percebendo, do cidadão, tá certo. estão percebendo que tem uma vigarice ali, né? Que tem uma Eu acho que muito mais ali. gente, mas Por eu isso, ainda muito acho que mais tem gente. gente que... Não, tem gente Por isso que eles estão lutando para regular Exatamente, o exatamente. Estão A desesperados. A gente achava que a mídia tinha perdido completamente a força até aconteceu a pandemia. Todo mundo acreditou exatamente. no que estava sendo dito ali. Isso aí. Mas tem uma coisa que, assim, durante todo o governo Bolsonaro, a imprensa fazia umas matérias que eram assim...
Economia exibe despiora. Porque você não podia falar que o Despiorar regime é muito bom. melhorou. Né? Então, apareceu cada negócio ali. Eles ajudaram nisso também, né? E agora, eles são responsáveis pela falta de credibilidade. Muitos veículos pularam do barco do Lula porque o negócio ali acabou, né? O governo acabou, por assim dizer, agora tem o resto, né? Muitos pularam do barco e a própria esquerda tá falando, pô, isso aí é mentira. Então, assim, que as pessoas percebem isso, eventualmente percebem. Então, eu acho que agora tem mais, inclusive, mais forma de perceber isso, né? As próprias redes sociais. Por isso mais que eles uma estão vez, querendo. por isso que eles querem regular as redes. Exato. Só que aí, como a linguagem foi sequestrada, que é o que está antes, cara, as palavras elas não são mais feitas. Você não escolhe as palavras pensando no que melhor vai expressar o que você viu na sua experiência concreta. Você pensa nas palavras que mais vão estimular os afetos do outro para a visão que você quer dar, que não necessariamente é a experiência concreta que você teve. Então, e quando eu digo experiência concreta, não é do cara ir lá e experienciar o que ele viu e etc. Sim, né? é o que ele tá vendo. Só deixando claro, porque, né? Enfim. Mas para isso vai precisar de um espaço de contemplação que não existe mais. Você vai no restaurante, você vê uma pessoa sozinha, ela não está comendo sozinha. Ela não tá pensando. Ela tá com o negócio da coisa, Então, é um problema, porque eu nunca esqueci de uma... Eu lia, eu levava livro. Então, mas eu nunca esqueci do ensinamento do Flaubert, grande Flaubert, meu amigo que jogou futebol grande no ponto esquerda, ponto esquerda do Madureira. Ele dizia o seguinte, às vezes ele ia em lugares para observar, então ele via uma mulher chorando, ele imaginava 20 motivos pelos quais aquela mulher podia estar chorando. Sim. Eu lembro do meu pai fazer isso, assim, a gente às vezes saía para algum restaurante, aí ele via um casal discutindo, ele ficava criando uma história de por que tava discutindo, não sei o quê. Isso, cara, isso é enriquecedor num nível. Então, cara, esquece, tenta, eu acho que tô falando agora até como um método. Treinar as narrativas. Às vezes eu vou pegar Uber, venho para cá, eu tô no celular, eu falo, não, chega, cara. Eu tiro o celular e eu falei, cara, eu vou começar a observar a cidade, vou precisar olhar, porque, cara, a gente fica enriquecido nesse negócio. Você falou uma coisa perfeita agora, que eu acho que é um sinal dos nossos tempos muito, muito, muito forte, e que é uma das causas dos maiores problemas, inclusive entre direitas, inclusive entre amigos, inclusive entre... O cara cria uma narrativa. Quando você olha para uma mulher e faz esse exercício, tem 10 possibilidades para ela estar chorando. Ela pode ter brigado com o namorado, pode ter morrido a avó, pode ter simplesmente dado uma cortado uma cebola. Esses caras, a maioria das pessoas hoje, conta uma história para si ou para o público, que é assim, se o cara tá fazendo tal coisa, é porque outra coisa. Não existe, ele já todas as outras possibilidades são eliminadas. Isso sempre foi uma briga minha, desde a pandemia, desde antes de eu estar até em canal, desde antes de eu fazer qualquer coisa, que era assim, o cara falava, vamos pegar um exemplo da direita, de gente da nossa turma. O cara falava assim, esse vírus com certeza veio da China. No dia 2, que a pandemia aconteceu. No segundo dia de pandemia, o cara já tinha certeza absoluta que... Cara, a não ser que você tenha um cara em Wuhan, né, você não sabe. Desculpa, não tem como você saber. Pode ser um indício, pode ter... tudo indica. E no final isso se confirma e o cara mesmo fala, viu como as histórias que eu conto são as verdadeiras? Então, se o Carlão tá sentado com o Luigi, o Carlão e o Luigi, de certeza que eles têm um negócio ali. Se o cara foi entrevistar não sei o que, com certeza. Então, assim, isso serve para direita, esquerda, centro. Aí? Vocês têm um negócio. Não, existem. Aquele dia que eu vi vocês no banheiro trancado, pode ser tem mil explicações para isso. Exatamente. Mas por que vocês estão sentados e vão sair? Ele viu? Acho que sim. Não vi que eu tava de costas, não. Caraca, vai piorando. Mas então tem esse tipo de coisa. E aí eu voltando só pro Olavo, que aquela hora eu ia falar, acabei não completando. Quando eu comecei a perceber que tinha pessoas que eu tinha certeza. Enéas, pra mim, era um palhaço. Pra todo mundo, provavelmente, aqui. Você não sei se pegou a fase que ele era famoso, era pequenininho, né? Eu só achava engraçado. Cadê o homem que grita no horário eleitoral? Então, assim, claro, não concordo com 100% do que ele fala, mas hoje eu vejo que era um cara que tinha muito mais informação, tinha muito mais conteúdo, tinha muito mais inteligência do que
pra mim naquela época. E quem abriu esse tipo de possibilidade de falar, vamos ouvir pessoas que você acha ridículo, que às vezes nem é tão ridículo assim, foi o Olavo. Quando ele falava o Itamar Franco foi um cara que fez coisa boa e não sei o quê. Como assim? Itamar Franco era o cara do topete ridículo, que não sabia o que estava fazendo. Que estava do lado, capô de Fusca, com a mulher do lado, sem calcinha. Qual era o nome dela? Lilia Ramos. Então, quando você começa... E aí, junta isso com a infância, que eu ficava lá nas festas, lá com meu pai, e os caras brigando por político, ou sei lá o que for, e no final tava todo mundo bem. Todo mundo bem. Me fez construir uma coisa de que, porra, você pode sentar, conversar, discordar, achar o cara, inclusive que o cara, como a gente falou pro Rui, vai te fuzilar quando a revolução vier, tudo bem, mas você consegue ter uma conversa e você pega pra você o que você quiser, o que você acha verdade. Inclusive, você não pega pra você porque você acha que sim ou que não, porque isso vai caber na sua narrativa. Você pega porque fala, pô, isso me convenceu que é verdade. Isso aqui tem a ver com o que eu tô enxergando. Isso aqui tem... Então, cara, esse medo de ouvir as pessoas que estão em outro espectro, esse medo da Billy, tudo bilial. Olha, e para um grupo que ex-olavistas, que a gente já foi... nós somos ex-olavistas. Agora não somos mais... Não, agora... É que eu nunca fui a gente saiu... Não, eu fui também. Eu sou da mamãe, como diria o Olavo. Você estava falando da gente. Eu sou bolsonarista, não sou olavista. Olavista, então. Eu sou para quem é ex-olavista, porque eles saíram do olavismo e viraram... Do Guinness. Não. Bolsonaristas. Bolsonaristas. E a gente não é nenhuma coisa nem outra. Nem do Guinness. Não, às vezes eu até me descrevo para como... quem é ex-olavista, a gente falou 10 vezes do Olavo. Não pode. É verdade. Mas é engraçado você falar isso, porque às vezes eu me descrevo como bolsonarista para simplificar a narrativa que a gente está conversando. Eu já me descrevi algumas vezes, do tipo, nós, bolsonaristas, não sei o quê. Por quê? Nesse momento, né? Mas não quer dizer, exatamente, vamos votar, provavelmente. E, quer dizer, se deixarem. Mas, difícil. Mesmo Olavete, eu já falei, eu já me auto-intitulei Olavete, Olavista, mas como eu disse muito também... auto-intitulão. Sim. Para de se auto-intitular. Quando eu falo, porque eu sempre falo assim, a gente, nós, nós, não sei o quê. Mas... Eu não sei nem as ideias do Duguin, não sei nem as ideias do Olavo. Eu nem sei se eu concordo tanto assim com o Olavo. O que eu ouvi dele, eu gosto sou muito. Woody Allenista. Eu sou marxista, linha Groucho. Groucho marxista. Eu não sei nem as minhas ideias. Eu estava até conversando com alguém aqui. Eu acho que eu vou fazer o meu... Suas ideias? Não, algumas sim, outras não. Mas eu vou falar assim, vou fazer uma carta de princípios para mim mesmo. Porque tem coisa que você intui, vai lá falando, isso aqui eu acho que tá por aqui, ou isso aqui tá por ali. E tudo bem. Eu posso estar errado, posso estar certo, mas vamos aí. O diálogo, cara, o diálogo não poder acontecer que me deixa louco. Esse negócio de ex-olavista é engraçado, porque, olha, tem um monte de coisa que eu devo muito ao Olavo. Eu sei que coisas são essas. Tem um monte de coisa que eu acho estranho. Eu sei que coisas são essas. E assim... E tem algumas que eu não sou capaz de saber se eu tô... Tem uns negócios que eu não entendo direito. O cara tá num nível que eu não tô. Eu não tenho vergonha de admitir isso. Depois eu vejo. Entendeu? Então assim... A gente falou, né, do mapa da ignorância. Se eu for fazer o meu, assim, as conquistas gigantesca. Ásia, Europa... Você e um continente à sua escolha. Então, assim, é uma coisa meio... Olha, e é engraçado que você vê gente muito jovem. Tem gente que assim, você conversa com o cara, você sabe há quanto tempo ele tá estudando, e você sabe a vida que ele leva e o tempo que ele teria pra estudar. O cara tá falando... Você sabe que ele não sabe, basicamente. Você tá falando com tanta certeza sobre umas coisas, e fala, velho, tu não viu isso aí, não. E tu não viveu, né? Porque tem coisa que você sabe, porque nem eu falei da intuição. E tem outros que enganam bem, viu? Finge que estão estudando, mas não estão. Mas tem coisa, você vai concordar comigo. Eu não sou de eu tenho direta, mas tem muito. Tem coisas que você sabe porque você tomou 10 pés na bunda na vida. Tem coisa que você sabe porque você teve um filho, porque você teve uma morte na família. Tem coisa que você sabe não porque você leu o Olavo. Não é. Então esse fetiche do conhecimento só através de um meio é o que torna boa parte da direita absolutamente estúpida. É a avestruz. O cara acha que é só o livro que resolve. Ele esquece que existe todo um outro panorama real, da vida real. Esses caras não têm coragem de sentar num bar e ouvir uma história de uma pessoa que ele considera menor do que ele. Uma pessoa ignorante. Essas pessoas são
Olha, juro por Deus, cara, eu vou falar. Uma das minhas Vou ficar experiências. irritado agora. Mas assim, lembra, a gente no começo, quando a gente se conheceu, lá nos idos de 1970, uma das coisas que a gente sempre comentava assim, cara, não adianta, o cara pode ler o livro que ele quiser. Se ele nunca tomou um porre e acordou na calçada, bêbado, se sentindo o pior Que ser não humano... é o nosso caso, isso é Não, só... a gente... Não, mas vocês leram isso em... se sentindo o pior narrativa. ser humano do mundo. Né? Olhar só de cara, olhar que, pra que que lixo merda fiz, que eu sou, né? Cara, Porque cachorro o lambendo a sua farrapo cara. humano, cara, vai ser muito difícil. Pode acontecer. Não Pode precisa, acontecer. veja, não precisa passar por É, isso. não, por Mas favor. se você não tiver consciência de que você não é pode uma- ser aquele sujeito Você sabe deitado que na... Deitado na sarjeta, Você se você não também tiver exatamente. a consciência de que aquilo pode ser você, que você está pronto para virar aquilo, amanhã. Você perdeu alguma coisa. Só Perdeu falar, muita uma das coisa. coisas mais legais que eu já fiz na vida, uma pena que eu perdi boa Opa, parte. deitou na sarjeta. Não, das experiências mais legais mesmo. Teve uma época na minha vida, eu devia ter uns 19, 20 anos. Eu sentava com todas as pessoas que eu encontrava, que eu não conhecia direito, principalmente os mais velhos, às vezes eu até conhecia, fiz isso com meu avô, com minha avó, e perguntava qual é a sua memória mais antiga. E a pessoa começava a falar. E eu pedia para contar a vida inteira da pessoa, pessoas mais desinteressantes. Uhum. Pessoas que eu achava, eu propositadamente perguntava para pessoas que eu achava mais ou menos desinteressantes. E cara, toda história é do entendeu? tem Tipo, umas- não, Tem gente que às vezes não sabe o cara contar não a sabe história. contar a própria história, mas sempre tem, cara. Quando você tem um tempo pra fazer isso, do cara contar desde o começo, sempre vai ter alguma coisa interessante na vida do A cara. gente estava falando disso Então, ontem. porra, as pessoas perderam essa dimensão de que é um outro ali. É uma pessoa. A gente estava falando disso ontem, quando você falou que você encontrou a senhorinha lá que te perguntava dicas de Sim, cozinha. isso. Aí ela falou, eu fui cozinheira do Laudo Natel. Sei lá, 80 e poucos. Nossa, meu... Essa é uma pessoa que alguém tem que chegar lá e, cara, reunia pelo menos um pouco dessa história, dessa memória. Tem uma geração indo embora que não vai deixar memória, cara. Uhum. A escritora russa, Alex, que ganhou o Nobel, inclusive, que tem o Vozes de Chernobyl, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, O Fim do Homem Soviético, boa parte do trabalho dela era ir entrevistar pessoas. Olha aí. Então, Vozes de Chernobyl são relatos, cara. Cara, aquilo ali é de um tamanho gigantesco. E é isso, o Brasil de hoje, gente que viveu ditadura, que viveu... eu não sei se tem ainda muita gente viva que viveu o Estado Novo, né? Deve ser. Mas deve assim, ser. o segundo tem... A Segunda Guerra sim, Mundial, sim, pracinhas que Tem foram bastante, para... bastante, é verdade. Adolescentes do Estado Novo. Antes do Estado Novo, acho meio difícil, né? 29 para baixo, acho meio difícil. É, mais difícil. Mas, enfim. Mas tem. Mas, cara, isso precisa ser... Alguém precisa ser registrado. pegar, cara. Pô, eu fico, às vezes... Porque, É a pior, mesma sensação que eu tenho quando uma pessoa morre e a biblioteca é doada, cara. Eu começo a ter urticária. Não, pior, né? qual foi aquela de Curitiba? Não foi doada, foi... Jogada no lixo. Jogada no lixo. Puta, de quem que era? Não me lembro de quem De algum era. Mário intelectual. Quintana. É Não, meia não. personalidade da pessoa, né? Aquelas coisas. Às vezes cara, ele nem leu, mas exato. como eu falo, a minha biblioteca é uma carta de intenções, né? Não, Então, mas mas eu acho que é o a de ideia todo mundo. do Humberto Eco. Você fala e você que inventou essa. Eu acho que sim. Alguém deve Não, ter Alberto falado. Eco Alguém fala. deve ter Alberto Eco falado fala que antes. aquele ali é o conjunto dos seus interesses, né? Isso. Tá tudo ali. Cara, Agora- você não precisa ter lido aquilo, mas em um momento, Então, mas imagina, aquele você- livrinho sobre, sei lá, Isso. veneno passou na sua cabeça. A biblioteca agora- do meu avô fala muito sobre ele. Do Exato. meu pai também. Agora, pera, desculpa, só continuar, que o papo agora virou informal, você fica na sua homilia aí. Calma. Tô enchendo o saco. A do meu avô, não. Porque Não meu avô, falava assim. não, e boa parte Ah, da nossa isso é legal, geração, essa história da é boa. geração do meu avô, era assim, comprava-se livro por metro. Por metro, Pra nem decorar. sabia o que era. O cara não sabia, cara, porque era bonito ter livro na Sim. sala. Pelo Eu lembro- menos isso, né? Exato. Quer dizer, Aí, era- mas assim, é isso, cara, sei lá, em algum momento aquilo vai topar com alguém. Topou comigo. Cara, Exatamente. meu pai perdeu dinheiro, foi morar com meu avô. E você tinha Meu aquele- avô faleceu um ano depois. Cara, o que vai... Puta, cara, eu comecei a olhar aquilo e falei, meu, é um tesouro tem um inesgotável. universo aqui. Tinha a biblioteca clássica, tudo do pensamento antigo. Cara, obra completa do Stephen Zweig que eu tive que deixar. Mas, pô, Isso é triste. Machado de Assis completo, um monte de coisa. Cara, tudo assim, virou... É a minha agora, né? Minha história, Sim. virou minha história. Ou seja, ele nem comprou pra isso. né? Então, mas, pô, isso aí. fez sentido, né? A vida é muito interessante, Então, né? Poxa vida. isso aí O que é a vida, O não? que é a vida, né? E aquela Água é coisa, vida. Todas essas coisas que vocês estão falando são importantes porque elas são verdade. Elas são verdade não no ponto de vista de que, é verdade, eu vou impor. Não, são experiências reais porque você sabe que são reais.
E a única forma de se desvencilhar de narrativas e você saber se a narrativa é mentirosa ou não é contrastando a narrativa com a verdade. E para isso você tem que ter experiência da verdade. Né? Então, assim, aquela vez que você bateu com o mindinho na quina da parede, doeu muito. Saca? Doeu muito e você xingou gente que você nem lembrava que existia. O pedreiro que fez aquilo ali xingou todo mundo. Cara, aquela dor é verdadeira. E você sabe que ela é verdadeira porque você lembra que doeu. Pisou no Lego. E aquilo ali você não consegue esquecer. A leitura, ela é importante, não por conta dos textos, é porque os textos falam de alguma outra coisa e eles fazem você ter contato com a verdade de alguma maneira. A pessoa, às vezes, ela pode passar, voltando para os intelectuais da direita, ela pode passar o dia inteiro lendo textos que estão dizendo a verdade sem aprender a verdade que está no texto. Exato. Quantas pessoas conseguem lá recitar as 5 causas de Santo Tomás, mesmo que seja de paráfrase, e não entendem o que é aquilo? Não entendo aquilo que significa. Eu mesmo sem citar não entendo. Deus é a causa incausada. Sem ler. É a primeira causa. Tá bom, é a causa incausada. Tá bem. E daí? O cara decora ali o silogismo, diz, provei Deus. Provou mesmo. Mas ele é real pra você. Você acredita num silogismo. Mas aquilo é verdade, de fato. Você sabe que aquilo é assim. Por isso que assim, se eu tivesse que escolher, eu pessoalmente, entre as coisas que eu aprendi lendo e as coisas que eu aprendi rezando terço, quieto, eu descartaria tudo que eu li. Porque... de fato, essa coisa de você acordar na sarjeta, vomitado e ver, puta, eu sou um bosta. Essa consciência do texto também. Isso é uma coisa que você viu. Tem gente que acorda na sarjeta e não vê o bosta que é. Sim, também. Só acordou na sarjeta. Só piora, às vezes. Tem uma pessoa que tem essa experiência, ela andando, ela vê um mendigo e ela vê, aquilo é uma pessoa, eu sou uma pessoa. E na hora dá um estalo, assim, você fala, eu posso ser esse cara. Porque ele é uma pessoa tanto quanto eu. Né? Então, assim, e às vezes isso acontece quando você vê a história de um santo. Você fala, olha, eu não sou esse cara, mas Deus pode me transformar em algo parecido com isso. Porque é Deus. Só Deus mesmo. Só Deus. Então, assim, e essas são coisas que, desculpa, você não vai necessariamente aprender porque você leu. Não tem uma forma. Não tem. Você não vai necessariamente aprender porque você escolheu a devoção X ou Y que o influenciador X ou Y católico divulga e você a praticou o ano inteiro. Você pode fazer tudo isso e não ver nada. Né? Isso aí. Então, o negócio olha pra dentro de si. E o contrário também, o cara que só vive o imediato e tudo ali, também pode não aprender nada. Não, em geral não aprende. Mas esse também tem não isso, aprende. entendeu? Você tem que olhar, você tem que estar presente. Olhar para as coisas e olhar para si e dizer, quem que eu sou e o que parece que eu tenho que fazer. Aí você vai lá e faz. E fazendo você vai ter uma experiência parece com a verdade. Fácil isso mesmo. Não, o negócio é que não estão tentando. Não, exatamente. Esse é o problema. Eu acho que a grande diferença é quando, e isso aconteceu na vida, não nasci assim, mas um dia eu falei, cara, eu preciso me esforçar um pouquinho pra sair da minha jumentice. Desse nada, né? E não sei quanto. E não uma jumentice intelectual, né? Uma jumentice humana, né? Humana. Porque você pode, por exemplo, estar na sarjeta e não ter nenhuma cultura e de repente aquilo, beleza, te dá uma lição X. Mas se você tá na sarjeta, você já leu um monte de livro e você nunca teve na sarjeta, mas aquilo, você fala, pô, isso aqui é o que eu li daquela vez lá. Principalmente ficção, porque o pessoal gosta de ler filosofia, não sei o que, mas ficção poderia ajudar o cara. Que é o que mais ajuda, eu acho, nessas horas. Falar assim, cara, eu tô igualzinho. Quantas vezes no Tempo e o Vento pra mim, puta, eu tô igualzinho o Rodrigo Cambará lá, fazendo mesma cagada, mesma coisa. Então assim, bicho, é isso, a gente nenhuma coisa nem outra sozinha vão fazer nada se você não tiver essa vontade interior de falar, pô, eu vou ser um pouquinho mais, eu já sou uma merda, todo mundo aqui é uma merda, a gente é pecador, a gente é ferrado, mas se eu não quiser levantar um pouquinho, pelo menos tirar o nariz da não vou sair, e ninguém vai sair. Aí é isso, e aí vai cair em qualquer narrativa, só pra fazer. Aí você cai em qualquer narrativa, né, meu amigo? Aí qualquer narrativa você vai cair. Muito bem, é isso. E agora, depois de terem sido enganados pela nossa narrativa, tudo isso foi uma grande manipulação que manipulam a gente, né? Porque a gente é marionete. Isso, e a gente vai manipular vocês. Aí você se vira. Até porque realmente é manipulado, né? Porque o Dugin não disse que ele é um agente russo em público. Portanto, ninguém sabe e a gente está mostrando como se ele fosse um filósofo isento. Então, assim, e aí é uma enganação. Não, eu gostei do que o
Ai, cara. Do que o Arthur falou uma vez. Ele falou, porra, se a gente fosse agente russo, uns agentes ruins, não traz o cara que todo mundo sabe que é agente russo pra conversar. falar, Fala, porra. Mas aí é que dá volta, entendeu? Ah, a Porque, gente fica fazendo piadinha, entendeu? Aí, Exato, é a pós-ironia. Comprem os cursos das pessoas que falam mal da gente. Comprem. vê lá. quem sabe eles ganham dinheiro, ficam felizes e param de encher o nosso saco. Comprem, eles estão mendigando aí. Já que eles querem dinheiro, Estão só dinheiro. mendigando atenção. Falou. É isso aí. Eu acho que chega, né? Esgotamos Chega, o assunto. vamos para os sobre nossos narrativas. comerciais. Exato. E se Nossos você comerciais, faça os comerciais. um Flávio programa, Cavalcante tirava os óculos. Nossos comerciais, por favor. pensar um programa que a gente fez recentemente sobre coisa, verdade, não sei o que. Fala para as pessoas, menino. E se esse papo de narrativa aí te deixou com a pulga atrás da orelha, te deixou pensando, olha aí no nosso canal o vídeo A Mãe de Todas as Teorias da Conspiração, apresentado pelo nosso Felipe Tirelli aqui, que ele falou da origem das teorias das conspirações, das narrativas e coisas a mais, e como essas coisas foram colocadas em circulação por meio de um negócio, um filme, uma coisa. É legal ver aí. Muito bem. Adeus. Tchau. Luiz. Tchau, amor.